moção de pesar de autoria do vereador Luiz César Osarias Teodoro, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se for favorável pela comissão, aprovado por unanimidade, oficie-se. Moção de pesar 55/15, de autoria do vereador Luiz César, apresentando as condolências da casa, à família enlutada do senhor Desidério Parreiral, ocorrido no dia 29 de agosto. Isso aqui está fora de ordem aqui. 55 agora. Aqui no quê? 55. José Desidério Parreira. Ah, foi você, né? É Ismael. 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 Eu estou vendo aqui. Isso aí foi um... O Desidério é... O Bemba. Isso. O Bemba? O Bemba. O Bemba e o Betinho. O Bemba e o Belinha, né? Isso aí foi o Ismael mesmo. Gente, de autoria do vereador Ismael, eu coloco em discussão. Não, peraí. A moção 55. Isso, tá certo. Ninguém querendo fazer da palavra, coloque em votação. Se for favorável pela comissão, aprovado por unanimidade, oficie-se a família enlutada, na pessoa de sua esposa, Aparecida da Silva Parreira, e filhos Gelson e Carlos. Moção de pesar 56/15, de autoria do vereador Luiz César, apresentando as condolências da casa, à família enlutada do senhor João Martins, ocorrido no último... Hoje, dia 10 de setembro. Exatamente. Ela também, depois nós vamos colher a assinatura aqui, excepcionalmente, e fugindo também do João Aparecido, que está certo? Certo. De autoria do Dezinho e do Marão. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador Luiz César. Senhor presidente, nobres vereadores, querida companheira, seja bem-vinda, que Deus te ilumine nos seus trabalhos. Falar do Sr. João é uma coisa incrível. O Sr. João, pai do Sr. Delcio, pai da dona Beatriz, pai da dona... Como chama aquela senhora de São João? De São João? Tem mais... É de uma família muito considerada lá em cima, no São Roque da Fartura, agricultor, muitos anos, uma pessoa boníssima. Não é porque morreu. Sempre foi uma pessoa muito justa, muito correta. E hoje nós tivemos a infelicidade de receber essa notícia de manhã, né, João? E por questões do velório, era para ser o enterro hoje ainda às 16h30, mas não foi possível, não tinha vaga no cemitério, lá no necrotério, lá no cemitério, né? E no velório, desculpa. E hoje parece que está sendo velado, e amanhã às 8h30 parece que é o enterro dele, do Sr. João. Então é com muita pesar que nós mandamos essa mensagem. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra aos senhores vereadores sobre a moção. Com a palavra, o vereador João Aparecido dos Santos. Uma boa noite a todos aqueles que estão também nos assistindo, ouvindo aí pela internet. Todos. Então, estou falando também a respeito do Sr. João. Um pouco que eu tive presente na vida dele lá também, ajudando em alguma coisa que eu poderia, sempre que eu pude ajudar, eu estive lá presente. E que aqueles que... Estou convidando aqui, é um convite, aqueles que quiserem dar uma voltinha lá, está sendo velado lá no São João da Boa Vista. Só isso. Obrigado. Continua a palavra dos senhores vereadores. Ninguém mais quer a palavra, coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, oficie-se a família enlutada. Requerimento 114/15, de autoria minha, solicitando do Executivo uma listagem de todo o pessoal que atualmente trabalha voluntário na Prefeitura Municipal e a cópia dos respectivos contratos. Requerimento de autoria do vereador Fabinho. Coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dezinho. Senhor presidente, eu desconheço esse fato do voluntário ter contrato. Para ser voluntário precisa ter contrato? Oxe.
abrindo mão. Isentando, dizendo que não é o que acontece em uma maioria da cidade. Eu sei que existe, mas não sei para que serve. Existe esse ditado, né? Porque quem que vai fazer isso? Eu não conheço ninguém em Águas da Prata que tenha isso. Tem uns voluntários que não são bem voluntários, né? Assim, nós somos voluntários também. Eu sou voluntário. Todos nós vereadores somos voluntários. Sim. Eu presto serviço para a prefeitura e não cobro nada, não tenho contrato com ela. Eu faço várias coisas. É voluntariado em todos os sentidos. Eu penso um voluntariado em todos os sentidos. Tem um voluntário que coloca os bancos de Águas da Prata, que coloca os parafusos, troca as porcas, conserta as luzes, aquele moço que como que é o nome dele? Guilherme. Me desculpa. Guilherme. O Guilherme. Eu acredito que não tenha contrato. Mas presta serviço voluntário. Ele faz serviço voluntário para a prefeitura constantemente. Eu acho que o maior voluntário da prefeitura é o Guilherme. É só isso. Eu não conheço. Senhor presidente. Só para explicação. Deixa eu concluir. Já concluiu, vereador? Sim, obrigado. Concedo a palavra ao autor do requerimento. Só para explicação, né, para a gente ter realmente esse conhecimento das pessoas que, através aí dos bastidores, prestam serviços voluntários, né? E o meu requerimento foi no sentido das pessoas que trabalham internamente, né? Que eu tenho conhecimento de uma ou duas que trabalham voluntárias aí, para a gente ter conhecimento desses contratos de voluntariado. Requerimento simples, acredito que seja simples a resposta também, né? Continua a discussão. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Fátima Chiarella Fafi. Boa noite, nosso presidente, ao qual eu cumprimento os nobres colegas. Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão presentes hoje conosco na sessão. Tem voluntários, por exemplo, na creche teve, não sei se ela ainda continua, mas tinha uma voluntária. Existe sim um contrato, não sei se a nossa prefeitura utiliza-se dele para algumas pessoas ou não, né? Mas que a pessoa se coloca como voluntária para que amanhã ou depois ela não venha a requerer tempo de serviço. Porque o que ocorria muito era isso, a pessoa ia como voluntariado trabalhar num órgão público, né, numa assistência social como a creche, ou até mesmo na prefeitura, e depois entrava com um recurso judicial falando que trabalhava, e como não tinha nada assinado, então existe um contrato para que isso não venha acontecer. Agora, se a prefeitura utiliza dele ou não, aí eu também já desconheço. Obrigada. Continua a palavra livre. Apenas um adendo a respeito disso. Nós aqui nessa casa, em legislatura passada, já fizemos contrato com 2 voluntários. Era um casal, marido e mulher. Mas prestavam esporadicamente, mas mesmo assim para evitar uma reclamação trabalhista. Agora, quem presta serviço um dia, por semana, meia hora, aí não há necessidade. Né? Porque é de domínio público, você não está trabalhando 8 horas por dia, ou 6, ou 4, que seja, né? Eu acho que é pertinente, sim. Ninguém mais quer, com a palavra, o vereador Marol. Eu já tive esse contrato, viu? Eu já fiz isso. Prefeitura. Aqui da Prata? Da Prata. Eu já fiz esse contrato lá em casa. O que acontece? O caso, tem um distribuidor de leite aí, então o leite era entregue por mim, eu fazia esse trabalho em cima. Quando chegou a época da política, para evitar, falar, olha rapaz, está fazendo política. É crime eleitoral. Então está sempre esse negócio, não é política. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, dessa vez tira daqui, porque depois ela passar, eu faço, mas continuo fazendo novamente. Então eu fiz um contratinho com a prefeitura. Tem esse contrato lá, então é só. Como eles falam mesmo, ter força de vontade. Vai ser bom para esclarecer, então. Mas depois esclarecimento. Continua a discussão. É aquele que não aceita, né, gente? Ninguém mais quer fazer a palavra, coloque em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Oficie-se.
conforme requerido. Requerimento 115/15 de minha autoria, solicitando dos presidentes dos Conselhos de Saúde, Meio Ambiente, Fundeb, Patrimônio e Assistência Social, cópia de todos os documentos enviados ao Executivo nos últimos 4 anos, bem como cópia de suas respostas. Requerimento de autoria do vice-presidente, hoje acumulando as funções de secretário, Fabinho, coloco em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, autor do requerimento. Só para constar minha fala, né, eu participo de 2 ou mais conselhos aí, não mais frequentemente como eu costumava fazer, porém tenho conhecimento que todos esses conselhos citados, exceto algum ou outro, eles são bem rígidos, né? Assim, há reunião todo mês, com bastante presença, inclusive, gerando muitas discussões em cada tema, e todos esses conselhos eles deliberam sobre assuntos discutidos, né? E os presidentes têm a incumbência de notificar ou solicitar alguma coisa do que é deliberado ao Executivo, né? Então, eu acredito até para maior visibilidade desse trabalho dos conselheiros, que a gente fique sabendo todas as deliberações, né? Às vezes a gente tem um problema em um setor, a gente acha que nunca poderia ter sido despercebido, mas na verdade os conselheiros de todos os ramos aqui, eles estão atentos em tudo que acontece e geram deliberações, né? Então, para a gente ter um conhecimento desses, sei que não é muita coisa, por isso que eu peço dos últimos 4 anos, para a gente acompanhar o trabalho dos conselheiros e saber qual que é a lida, né, com o senhor prefeito nas suas respostas. Então, peço apoio dos colegas na aprovação desse requerimento. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Marola. Então, o requerimento de lei é bem valioso, mas eu ainda vou fazer uma crítica em cima do requerimento dele. Porque hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande para apresentar. O seu requerimento poderia ser colocar um prazo para ele, porque o negócio é bem complicado, tem muitos documentos para trabalhar, não só isso, tem as pessoas que fazem isso, a resposta disso. Sim. Eu penso que vai demorar muito tempo. É um trabalho bem demorado, vamos falar assim, né? Porque tem tanto trabalho para a gente fazer que às vezes pode atrapalhar um outro trabalho que a gente está precisando de urgência. Então, o seu requerimento, muito bom, o seu requerimento. Eu estou dizendo nessa hipótese porque pode haver uma demora muito grande e pode, por exemplo, que tem que responder naquele prazo, né, limitado, né, vamos falar assim, e a coisa lá está apertada de serviço, não tem gente para trabalhar. É só isso. Obrigado. Continua a discussão. Apenas para esclarecimento é o seguinte: o prazo, ele não é... todo prazo, ele pode ser prorrogado, desde que justificada a sua prorrogação. O prefeito pode mandar um ofício falando, pedindo mais um tempo, em face do grande volume de documentos a ser pesquisado e xerocopiado para enviar à casa. Que isso é possível, sim. Embora o prazo são 15 dias, mas ele pode pedir um prazo maior, que é questão de bom senso. A gente aceita. Se não aceitar, é um absurdo, né? Precisa ter motivos para não aceitar. Se eu peço um simples documento e ele não manda, aí ele está incorrendo em responsabilidade administrativa. Eu queria uma parte sobre o que ele falou. Uma parte, então, eu não pedi a parte, apenas... Só para explicação, Marola, cada conselho tem seu presidente, todos os conselhos têm suas pastas de atas e deliberações, é coisa simples. Eu conheço 3, 4 conselhos que eu participo e todos são muito bem organizados, inclusive com a presidência toda em dia, coisa de 10, 15 minutinhos, tira-se cópia, tanto dos ofícios quanto das respostas e pronto, acabou, está encerrado o assunto. Só isso, obrigado. Mais um esclarecimento. Esse requerimento é solicitando dos presidentes dos conselhos.
e 4 conselhos. Saúde, Meio Ambiente, Fundeb e Patrimônio e Assistência Social. Então são 4 conselhos enviados aos 4 presidentes, cada um toma as providências. 15 dias, né? Isso vamos mandar só semana que vem, ainda tem mais um tempinho ainda. Ninguém mais querendo fazer a palavra, coloque em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Nosso despacho oficia aos senhores presidentes de conselhos. Pode continuar, José. Requerimento 116/15, de minha autoria também, solicitando do Executivo cópia dos ofícios ou comunicações internas da Secretaria de Educação, da secretária, não é secretaria não, secretária de Educação, indicando as necessidades do uso do recurso do Fundeb nos últimos 6 anos. Requerimento de autoria do vereador Fabinho, eu coloco em discussão. As palavras, com a palavra, autor do requerimento. Eu gostaria de saber dessas notificações do secretário também, de acordo com o artigo 17, parágrafo 7º da Lei 11.494 de 2007, que é a lei do Fundeb, no seu artigo 8º, parágrafo, e também no artigo 8º, parágrafo único do decreto 6.253/07, é o secretário de Educação que é responsável pela gestão dos recursos do Fundeb. Então acho que é válido não só para nós, vereadores, mas como para conhecimento geral, as indicações que foram feitas no começo de cada ano das secretarias, né, das secretárias de Educação, que são as responsáveis por esses recursos, só para conhecimento da nossa casa também. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer outra palavra, coloque em votação. Se for favorável pela comissão, aprovado por unanimidade, oficie conforme requerido. Pode continuar, senhor secretário. Requerimento 117/15, de autoria da vereadora Caroline da Silva, solicitando do Executivo que interceda junto ao secretário da Saúde, solicitando do mesmo que determine ao funcionário que está escalado na pré-consulta que faça também a pós-consulta, instruindo os pacientes. Requerimento de autoria da nossa colega, hoje participando da primeira reunião ordinária desta casa, Caroline da Silva. Eu coloco em discussão. Ela está pedindo a palavra. Com a palavra, a autora do requerimento. Então, eu pensei nesse requerimento, mas as meninas lá até dá parabéns pelo serviço que elas prestam lá no posto, mas eu pensei assim, na pós-consulta, mais para auxiliar os pacientes que ficam lá, que não sabem onde que vai, não sabem onde é a medicação, é mais nessa questão, para ajudar. Muito bem. Continua a discussão. Meus cumprimentos. Ninguém mais quer fazer a palavra, eu coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado o requerimento da vereadora Caroline, por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 118/15, de autoria da vereadora Caroline da Silva, solicitando do Executivo para que, em conjunto com a Secretaria de Turismo e Cultura, apresente um projeto de lei intitulado Prata em Movimento, fazendo campanha incentivando o cadastramento dos músicos da cidade para tocar e cantar em determinados pontos da cidade, nas férias, feriados e nos últimos domingos do mês, como forma de incentivo a novos talentos, a inserção social, entretenimento, principalmente aos jovens e adolescentes. Outro requerimento da vereadora Pita, eu coloco em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a autora do requerimento. Então, esse requerimento, eu pensei mais na questão assim, da festividade, que a praça precisa de turismo, nessa questão, e precisa de ter movimento na cidade. E também foi um pedido do pessoal do Bosque, que no período de da programação de aniversário da cidade, tem muito movimento para eles, e isso ajuda bastante gente. Então, esse foi um pedido deles para mim também. Muito bem. Obrigado. Continua em discussão o requerimento.
Quero fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Fabinho. Quero parabenizar a vereadora pela o tema do requerimento, que é a parte cultural, né, que a cidade, infelizmente, acho que uma das principais faltas de Águas da Prata é essa parte de cultura, lazer, entretenimento. Muito bem colocado o requerimento. Acho que a gente pensa em turismo, né? Acredita de primeiro momento que não tenha nada a ver, mas o calendário de eventos é um fator fundamental para que uma localidade turística ela se consolide, né? Então, a gente acompanha no dia a dia da cidade, temos muitos, não só jovens, como pessoal mais de idade também, que são músicos, né? Têm suas habilidades culturais e que merecem também um pouco de atenção para essa questão da interação mesmo, né? Então, parabéns, é um requerimento que busca uma objetividade, mas acaba atingindo diversas, né? Então, é uma visão muito boa do que realmente a gente precisa avançar. Espero, vou torcer para que o Executivo acolha seu requerimento e veja com atenção para que a gente possa ter esse projeto de lei, né, em breve para votação aqui na nossa Câmara. Então, meus parabéns e pode contar com o meu voto no seu requerimento. Continua a discussão o requerimento da vereadora Pita. Ninguém mais querendo fazer a palavra, eu coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme requerido. Requerimento 119/15, de autoria da vereadora Fátima Regina, que solicitando que seja oficiado ao deputado Fernando Teixeira, solicitando de sua excelência que interceda junto às autoridades competentes, solicitando liberação de verbas no valor de R$150 mil para a implantação de parque infantil na Escola Gabriela Loyola de Andrade, ensino fundamental no bairro da Fonte Platina. Requerimento da vereadora Fátima Regina, coloco em discussão. Ninguém quer fazer a palavra, coloco em votação. Se for favorável pela comissão, aprovado por unanimidade. Nosso despacho, oficie-se conforme requerido. Requerimento 120/15, de autoria da vereadora Fátima Regina, que seja oficiado ao deputado Paulo Teixeira, solicitando de sua excelência que interceda junto às autoridades competentes, solicitando liberação de verbas no valor de R$150 mil para a implantação de parque infantil na Escola Áurea Soares, no bairro, no centro. Mais um requerimento da vereadora Fátima Regina, coloca em discussão. Ninguém quer usar a palavra, coloca em votação. Se for favorável pela comissão, aprovado por unanimidade. Nosso despacho, oficie-se. Requerimento 121/15 da vereadora Fafi também, solicitando ao deputado Márcio Camargo, junto às autoridades competentes, a liberação de verbas no valor de R$150 mil para a implantação de parque infantil no bairro de São Judas Tadeu. Requerimento da vereadora Fafi, coloca em discussão. Ninguém quer usar a palavra, coloca em votação. Se for favorável pela comissão, aprovado por unanimidade. Nosso despacho oficia. Requerimento 122/15 da vereadora Fafi também, oficiando o deputado Paulo Teixeira, solicitando liberação de verbas no valor de R$200 mil para pavimentação asfáltica e melhorias no bairro da Fonte Platina. Mais um requerimento da vereadora Fafi. Tomara que ela consiga êxito. Todos, né? Em todos. Seria importante. Coloque em discussão. Ninguém quer usar a palavra, coloque em votação. Se for favorável pela comissão, aprovado por unanimidade, oficie-se de acordo com o que ela requereu. Requerimento 123/15, de autoria da vereadora Caroline da Silva, para que seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando de sua excelência determinar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos a desobstrução de galeria pluvial existente nas proximidades do Ideal Hotel, cruzamento das ruas Gabriel Ferreira e Fausto Camargo, tendo em vista que quando as chuvas são fortes e intensas, o acúmulo da sujeira fica exposta nas ruas, causando uma poluição visual tanto para os comerciantes, moradores e visitantes.
requerimento de autoria da vereadora Caroline da Silva, coloco em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dezinho. Senhor presidente, novos vereadores, vou ser bem rápido. Já foi uma reivindicação do presidente também, no passado, foi minha. Ali foi o seguinte que aconteceu, né? Na entrada do Hotel Ideal, tinha uma boca de lobo. E que no passado existia essa boca de lobo, mas eu acredito que saía algum odor, alguma coisa pro hotel, então fecharam a boca de lobo. Na frente do hotel, na entrada do hotel. E obstruiu aquilo ali. Então aquilo ali, do outro lado, né, senhor presidente, do outro lado tem. Acontece que quando faz alguma construção aqui na praça, a areia vai correndo e entope justamente na esquina. E não passa. E ele é obstruído ali na frente do hotel. Ali precisava uma atitude mais dura, né? E exigir com que eles abrissem novamente aquilo ali, ou canalizassem um pouco do lado, alguma coisa, e mudasse a boca do lobo. A boca de lobo de lá. Porque ele não vai, ele fica ali, então ele alaga tudo aquela. E é terrível, porque nós já fizemos vários pedidos, já tem requerimento na casa, tudo, mas é muito válido. Eu acho que podemos ainda reforçar mais o seu pedido. Foi ótimo, eu parabenizo você pela atitude, isso é maravilhoso. Mas nós já fizemos também e não tivemos resultado. Quem sabe agora nós possamos ter. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Caroline. Então, foi um pedido, né? E falou para colocar uns bueiros também, uns ralos ali. Não bueiro, ralo. Porque há muitos anos atrás passou um caminhão e quebrou um ralo ali. Então o pedido que foi, porque ali fica todo sujo. E foi até um pedido de uma pessoa que trabalha lá. E ali, como é um lugar turístico, né, que vai os turistas lá, então é um ponto que é interessante manter limpo. Né? Obrigado. Continua a discussão. Apenas para... Eu concordo com as palavras do vereador Dezinho, que realmente, tanto eu como ele, nós fizemos requerimentos mais ou menos nesse sentido. E não tivemos a sorte, a Fafi, 3 vereadores. Agora vamos, quem sabe você, a sua estrela vai brilhar mais do que a nossa. Né? Tem apenas uma observaçãozinha que eu acho que é um equívocozinho aqui na redação. No cruzamento das ruas Gabriel Ferreira, não é, Gabriel Ferreira é a rua onde eu moro. Não é Gabriel Rabelo de Andrade, se eu não me engano. Mas Gabriel Ferreira não é. É Gabriel Rabelo. Gabriel Rabelo. Com Afonso B. Camargo. Mas aí depois faz uma correçãozinha, certo? Aproveita que... do Gabriel. Eu coloco em votação. Se for favorável para essa comissão, aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 124/15, de autoria da vereadora Caroline da Silva, seja oficiado ao Executivo, solicitando de Sua Excelência que estude, junto às secretarias competentes, desenvolvimento de um projeto social para a escolinha do bairro São Judas Tadeu, tendo em vista que o mencionado bairro é concentrado de crianças e adolescentes distantes da sede do município e com poucas opções de lazer e cultura. Sugiro transformar a mencionada escolinha em sala de jogos, por exemplo, ping-pong, jogos eletrônicos ou sala de computação. Muito bem. Outro requerimento da vereadora Caroline, coloca em discussão. Essa palavra. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Pita. Eu acho muito interessante que seja vontade, se for acatado, porque lá tem muito jovem, tem muita criança, fica numa rua, né? Então, tendo uma coisa para eles fazer, vai ajudar bastante. Até colocar livros lá, incentivar a leitura, né? Acho que é só mais isso mesmo. Obrigado. Muito bem. Eu pedi para ela assinar, como pedi para o Fabinho, para a Fafi, mas estão todos protocolados. Né? É que são vários, às vezes na hora de assinar, pula um. Esse papel muito fino gruda no outro. Ninguém mais quer fazer a palavra? Eu gostaria de fazer uso do... Desculpe, com a palavra o vereador Fabinho. Parabenizar a solicitação da vereadora, informá-la também
não só como vereadora, mas como representante do bairro Moradora. Em fevereiro desse ano eu fiz uma solicitação ao governo do estado para que fosse implantado lá o programa Acesso São Paulo, né? E o Acesso Sem Fio também. O Acesso São Paulo é a sala de computadores com internet. O Acesso Sem Fio é um outro programa onde eles põem uma torre de Wi-Fi e disponibilizam internet para um raio de ação. Não daria o bairro todo, mas grande parte do bairro daria, né? Eu não tive resposta desse requerimento. Há 2 meses atrás eu voltei a fazer essa solicitação, né? Inclusive com o envio de uma AR para a Secretaria do Estado. Eu tive a primeira vez que eu fiz para o bairro da Cascata, tive sucesso, fui prontamente atendido. Ainda faltam alguns detalhes para que seja implantado lá no bairro da Cascata, mas dessa vez, infelizmente, nem da primeira nem da segunda vez eu tive uma resposta oficial do setor do governo para esse pedido, né? Acredito que seria bom, né? E independente disso, acho que o município tem total autonomia para interceder e dar a possibilidade de fazer alguma coisa. E lá no bairro também tem bastante gente, né, que trabalha nessa área social voluntária que pode também estar auxiliando, né? Então, parabéns pelo requerimento e desejo sucesso aí na solicitação. Só isso, obrigado. Continue em discussão. Coloque em votação. Se for favorável à comissão, aprovado por unanimidade. Nosso despacho oficia-se. Requerimento 125/15, de autoria do vereador Ismael Líbio, solicita da Sabesp informação das casas que margeiam o Ribeirão da Prata, que desaguam na Piscina do Boi, possuem rede coletora de esgoto. Que possuem ou que não possuem? Se possuem. Se possuem. A informação é se possuem. Se as residências que margeiam o Ribeirão. Aí ele abreviou, né? Aqui está bem colocado. Tá. Coloca em discussão o requerimento do vereador Fuminho. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação, aprovado por unanimidade. Nosso despacho oficia-se. Ofício 100/15 da Associação Paulista de Municípios, informando que encaminhou a reivindicação da construção da alça viária à Artesp. Cópia, anexo para análise do pleito. Aqui é um ofício da Associação Paulista dos Municípios, anexando cópia do ofício que foi apresentado no 59º Congresso Estadual dos Municípios sobre a alça viária, desvio do tráfego, rodovia do contorno da rodovia Ademar de Barro, SP 342. Está anexando aqui um ofício, a associação, através do seu presidente Marcos Monte, ele envia para o secretário de Logística e Transporte, secretário Duarte Nogueira, e para a Artesp. Então, isso aqui, nosso despacho, à disposição de todos os cientes arquivos. Foi livre, espontânea vontade, livre, espontânea pressão? Não, pelo menos, né? Ele tomou as providências que cabia a ele tomar, mas é pouco ainda, precisa tomar mais. Por último aqui, nós temos não sei se consta. Quiser fazer a leitura. Encontram-se sobre a mesa balancete da despesa, balancete extra orçamentário e razão de bancos do Legislativo referentes ao mês de agosto de 2015. É o balancete do mês de agosto, daqui da movimentação desta casa. Nós estamos rigorosamente em dia com os balancetes. Nosso despacho é junto-se ao processo e à disposição dos senhores vereadores para aguardar em arquivo parecer do egrégio Tribunal de Contas do Estado. Terminado o material do expediente, eu coloco a palavra livre aos senhores vereadores para assuntos de interesse do município e ou requerimento verbal
no máximo um por vereador. Com a palavra, o vereador Ângelo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores presidentes, gostaria de fazer um requerimento ao senhor prefeito. O assunto é o velório. Existe no velório São Roque uma infiltração muito grande na laje. Né? Eu acho que tem que fazer alguns reparos naquela laje do velório, tá? Os banheiros ainda não têm portas. Muitas reclamações questão disso. Tá? Outras irregularidades também, que eu não vou citar aqui, que são várias irregularidades naquela obra. Então é necessário que o prefeito pegue a empresa que construiu aquele prédio de velório no São Roque e faça alguns reparos. Ou a empresa, o prefeito tem que tomar fazer alguma coisa a respeito disso, porque não está assim, de forma adequada para uso, da forma que está. Quando chove, toda a água que vem do cemitério entra dentro do velório. O último que teve agora lá, foi ontem, eu fui pegar a chave para abrir o velório, não tinha gente entrando no velório, tinha um tanto assim de barro para todos os lados. Nós gastou 2 ou 3 horas para lavar todo o piso do velório, banheiro, sala do velório, infiltrando água para todos os lados, caindo água nas lâmpadas, dando um mau circuito nas lâmpadas. Então é muita coisa que tem que se ver lá naquele local. Arrancou a calha novamente do velório, que certamente não colocaram direito. Enfim, alguma coisa, tem que pegar a empresa, o senhor prefeito tem que ver o que fazer, porque o prédio ficou muito bom, mas é preciso fazer que aquilo funcione melhor, porque da forma que está, praticamente está muito difícil de usar o velório da forma que está. Então, gostaria que o senhor prefeito notificasse a empresa que fez o prédio do velório e fizesse alguma coisa para normalizar aquela situação. Continua a discussão, requerimento do vereador Ângelo. Ninguém quer a palavra, coloque em votação. Se for favorável à questão, aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Só pode fazer um, né? Eu precisava de perguntar fazer mais um para o senhor prefeito, se fosse possível, se você aceitar. Vamos fazer, nós estamos adiantados hoje. Se todos concordarem aí, mas se todos pedir mais um aí. Eu concordo. Então dá bom. Pode fazer? Toda regra é exceção, né, vereador? Não, rapidinho, gente. É o seguinte, veja bem, colocaram também como chama? Agora fugiu. Lá fazer movimentação lá. Academia. Colocaram uma academia lá, também alguns aparelhos irregulares, porque eu gostaria de solicitar ao senhor prefeito que verificasse com a empresa que colocou também, porque os aparelhos estão pegando no muro da casa da vizinha e a vizinha está assim, sabe, gente? Infelizmente furou o muro da vizinha lá onde colocou os aparelhos. E ela não suporta o barulho, porque o pessoal vai lá 11 horas da noite, vai lá meia-noite, vai lá 10 horas da noite e está pegando no muro. Aliás, furou até o muro. Então, veja bem, eu acho que eu já pedi para o senhor prefeito, sem ser por escrito, ele falou que ia ver essa situação e pedir para que a pessoa da empresa que colocou esses aparelhos lá fosse lá e mudasse um pouco para que isso não viesse a acontecer. Mas isso não aconteceu, continua mesmo. Então, eu queria fazer por escrito, até pedir da moradora, que ela também disse para a gente não aguenta mais o barulho. Tá? Então, eu gostaria de você fazer um requerimento verbal nesse sentido. Continua a discussão, segundo requerimento verbal do Ângelo. Claro, senhor presidente. A palavra o vereador Fabinho. Mais um questionamento para nós aqui. A gente há algum tempo foi votado uma ajuda financeira, um bônus, uma gratificação para um fiscal de obras, se eu não me engano. Alguém está lembrado? Eu gostaria de saber quem que é esse fiscal, né? Não me é estranho, não. Seja um pedido, né, para que fique por dentro desses projetos e acompanhe, né, porque são coisas. Como é que pode fazer um negócio encostado na casa de uma outra pessoa? Até que, na verdade, deixa eu me explicar. Posso me explicar? Claro. Na verdade, não está dando uma parte. Não é só esse problema, mas acho que todas as obras da cidade devem ser acompanhadas de perto por um fiscal. Né? Só me explicar um pouquinho mais, no sentido de que, se fosse usar corretamente o aparelho, eu não pegaria no muro. Só que, como tem alguns jovens que usam adequadamente o aparelho, vira de contrário, aí ele pega no muro. Só que não podia, mesmo virando ao contrário, não poderia ser colocado. Tinha que tomar essa providência antes de colocar, porque isso poderia ocorrer, como está ocorrendo essa situação.
Então não tem como, porque a vizinha não tem culpa, né? Então tinha que afastar no mínimo 10 centímetros. Olha, 5 centímetros que afastar não pega no muro mais, tá? Então 5 centímetros, gente. A questão de 5 centímetros já não pega mais no muro. Então estou me explicando que eles não olhar na hora de colocar esse aparelho, que poderia o inverso, de usar o inverso de forma inadequada, ia pegar no muro, tá? Então por isso que está acontecendo que está trazendo transtorno para a vizinha lá onde foi colocado o aparelho. Retorna a palavra ao vereador Fabinho para concluir. Só isso. Eu, em outro momento, farei um requerimento sobre isso. Concluído, continua ainda em discussão. Ninguém mais quer usar a palavra, coloque em votação. Se for favorável para a discussão, aprovado por unanimidade, nosso despacho oficia-se. Eu agradeço a todos os vereadores. Continua a palavra com a palavra o vereador Maroto. Obrigado, presidente. A respeito também, eu fui cobrado pelo casal lá, também a respeito disso, eu acompanhei lá. Infelizmente, nós temos, quando fizeram aquilo, acho que não pensaram também que aquilo lá pode ser os moleques, os garotos, também vai usar aquilo lá, né? Então, aquilo lá, se for eu, não vai relar lá, não vai tocar. Mas como se eles tivessem feito uma medida antes, alguma coisa, acompanhado melhor o trajeto daquele aparelho, não tinha acontecido isso lá, né? Então isso daí é um pequeno comentário também por dentro desse assunto, né? E eu vou comentar aqui também a respeito de velório. Em cima do telhado daquele velório, foi eu, o vereador Dezinho lá, o vereador Dezinho comprou a telha, eu só ajudei a colocar. Tá bom, certo? Em cima lá, tá terrível. Aquela banheira, gente, que não tem jeito. Tá entupido aquilo em cima daquela... Algo tem que ser, alguma coisa tem que ser tomada, alguma atitude tem que ser tomada para que não aconteça mais aquilo. Aquilo lá ventou, eu imagino onde o vento, antes de ontem, aquela chuva toda que veio aí, vamos agradecer a Deus pela chuva aí que veio ainda, foi muito bom, tudo que aconteça, mas vou te contar para vocês, gente, aquilo eu acredito que foi terrível, aquilo deve estar tudo entupido. Acho que o Dezinho deve ter as fotos. Eu estava tentando tudo lá pegar, que eu tirei, eu tenho as fotos, sabe? Mas não é o motivo agora. Inclusive, vou voltar aí, não é requerimento não, presidente. Não, eu sei, é só comentário. De interesse do município, embora assunto abordado, poderia ter pedido uma parte, mas tudo bem. É a respeito de um requerimento que foi, tem aí, que eu fiz um requerimento pedido a resposta, inclusive, o executivo aí mandou. A resposta diz que o vereador Ângelo também já tinha pedido. Solicitado verbalmente. É o seguinte, uma perguntinha para o vereador, agora não sei se a gente pode comentar. Pergunta de 10 segundos e resposta de 5, pode. Foi corte ou foi poda? Como assim? Você está perguntando a respeito do quê? Da banheira. Da banheira? Poda, corta, o que for possível. Não, eu fiz um pedido. Eu falei para ele, alguma coisa, já que o senhor perguntou, alguma coisa tinha que ser feita. Poderia ser uma poda, porque a corta daquela árvore é quase que impossível, tá? Cortar aquela árvore. Eu fui até o Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista a respeito daquela árvore, essa semana, tá? Eu fui lá, me receberam muito bem. Só que o Corpo de Bombeiros não faz mais esse trabalho, tá? Eles não fazem mais, está proibido de fazer esse trabalho. Nem cortar galho eles não cortam mais. Então eu fui lá com essa ideia de pedir para que eles fizessem uma poda na banheira, tirassem uma parte daqueles galhos. Eu fui pessoalmente no Corpo de Bombeiros essa semana, mas não foi possível porque eles não fazem mais esse trabalho. Então, como eu fiz o pedido, o requerimento meu foi a respeito de poda. Também para corte não vai liberar. Não vai liberar. Eu acho que nunca. Não pode. O pessoal não quer. Não vai. Não, o pessoal não quer. Não entendeu? quer. O pessoal mas para a poda ali é interessante. Evita danos demais da conta. Com certeza. Para a poda, né? Para a poda. E depois que eu vi a resposta, eu gostaria ainda de... Como ele me citou, posso falar mais um segundo? Pode. Eu fiz 2 abaixo-assinados. Tentei fazer 2 abaixo-assinados para tirar aquela banheira daquele local.
foi. Na metade do abaixo-assinado, eu parei porque alguns queriam até brigar a esse respeito. Então, quando eu falei que você pode assinar seu abaixo-assinado para tirar a paineira, teve 2 pessoas que começaram até a discutir, falar alguma coisa que eu não deveria ter escutado, porque eu estava tentando fazer o melhor. Mas, por fim, eu parei com os abaixo-assinados, porque senão ia dar problema. Então, não foi possível nem terminar o abaixo-assinado para tirar aquela árvore daquele local. Isso. Então, como eu tive bastante presente, conversando com as pessoas a respeito disso, dessa banheira, explicando para eles por que a poda, porque aquilo lá está causando tudo aquilo que está causando com o velório é respeito disso. É aquilo lá. Mas não é só isso. Não, você vai me desculpar, vereador. Lá é o seguinte, a filtração não é, a filtração da laje não é, porque estava limpo e choveu e toda vez que chove você pode limpar. Choveu, já cai água e tem a filtração. As portas do banheiro, quer dizer, foram colocadas. Outras coisas que estão acontecendo lá, tipo a calha não foi a paineira que arrancou, já é a segunda vez que arranca a calha. Então tem algumas irregularidades muito lá que, quer dizer, a boca de lobo que fizeram lá não capta 10% da água que vem do cemitério, quer dizer, vai encher o velório. Então, quer dizer, foi tudo irregular essa água aí. Eu estou dizendo, em cima do velório, vereador, em cima do velório está terrível. Eu andei em cima do telhado, não tem condições de tanta sujeira que tem lá, está entupido. Tudo entupido aquilo lá. O que precisa? Precisa alguém tomar atitude, subir lá e limpar. Esse aí, presidente, foi o meu comentário. Só isso. Fica registrado o comentário do senhor e do senhor Ângelo. Como o senhor não requereu nada, continua a palavra aos senhores vereadores que dela quiser fazer uso. Ninguém mais querendo fazer uso ou quer? Do que desse assunto? Não, esse assunto está esgotado. Já transbordou a laje. Está transbordando, né? Eu quero fazer um requerimento verbal. Tá bem. Uma palavra, vereador. Sobre a questão de manutenção também, fui procurado por alguns moradores do bairro Nova Praça, principalmente das últimas ruas lá, referente à varrição de rua. Que as pessoas há meses estão sem varredor lá e não é a primeira solicitação que eu recebo. Eu sempre procuro informalmente tratar esse assunto com o responsável na prefeitura, mas não estamos tendo resultados positivos. Então, eu gostaria de refazer aquele requerimento que eu fiz ano passado, solicitando do secretário de obras um cronograma, né? E se ele não há esse cronograma aqui, planeje pelo menos uma vez por semana a varrição nos bairros da cidade, principalmente Nova Praça, nas últimas ruas lá, que está acumulando rua, está acumulando folha. Inclusive, agora na época da chuva, as folhas juntadas úmidas, elas vão gerando um odor forte e está, assim, meses sem passar esse serviço essencial na rua, né? E a gente tem que lembrar que esses serviços eles já são pagos através dos contribuintes, através do PTU, né? Então, é uma obrigação aí tomar uma solução, né? Independente do problema que tenha, falta de funcionário, ou que seja, os secretários e as autoridades estão lá para resolver, não para lamentar, né? Então, que tome atitude frente a esse assunto que já há mais de ano que vem sendo cobrado. Então, esse é meu requerimento verbal. Obrigado. Coloca o requerimento verbal do vereador Fabinho em discussão. Ninguém quer usar a palavra, coloca em votação. Se for favorável pela questão, aprovado por unanimidade. Nosso despacho, oficie-se. Continua, palavras a quem dela queira fazer uso. Eu peço a palavra. A palavra à vereadora Fabiana. Queria fazer um requerimento verbal. Primeiro queria compartilhar com os nobres que eu fui procurada por um munícipe, né, indignado, que chegou com seu galão de água no bosque para pegar água e tinha um cachorro do dono dentro onde a gente põe o galão para pegar água. Então, eu gostaria de fazer um requerimento verbal ao executivo pedindo uma placa proibindo. Se não fosse trágico, né? Seria contra. No século XXI, uma pessoa colocar
um cão dentro da onde nós colocamos os galões de água para consumirmos, né? Então, é isso. O requerimento é pertinente, mas é difícil, viu? Eu preciso chegar lá e não... Todos os casos... Estou fazendo... Fica registrado. Então, estou deixando registrado... Eu coloco em discussão o requerimento da vereadora Fabiana. Ninguém mais querendo fazer o da palavra. Eu coloco com a palavra por 1 minuto o vereador Maró. O seu requerimento é tão valioso, mas que o cachorro está mais valioso que nós. É até um perigo isso, viu? Ninguém mais quer usar a palavra, eu coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, oficie-se. Continua a palavra livre. Dita, Fafi. Eu peço a palavra. Com a palavra a vereadora Fafi. Não, eu só quero parabenizar a nossa Polícia Militar pela apreensão do caminhão com mais de 2 toneladas aí de maconha. Muito bonito o trabalho que a nossa polícia vem fazendo. Então, inclusive eu já pedi para fazer uma moção para eles também, de congratulação, porque nós temos que elogiar realmente e reconhecer esse trabalho, porque eles vêm atuando de forma séria, rígida, né? Que não é a primeira, bem esses dias todos aí já acontecendo, né? Isso. Então, parabéns a eles. E eu fico muito feliz de morar na cidade em que eles trabalham. Obrigado ao delegado, ao doutor, aos policiais envolvidos. Estou muito feliz, então eu quero parabenizá-los. Muito bom. Quer registrar ou... Não, vou registrar. Só registrar, não é requerimento? Não vou fazer um requerimento. Depois eu vou fazer uma moção, um ofício de congratulação a todos que trabalharam. Eu só estou agora fazendo um reconhecimento do trabalho deles. Obrigada. Fica registrado. Uma parte. Tem que ser também a polícia rodoviária, não daqui também. Quem pegou foi o rodoviário. Também, mas estava junto com a militar, não foi só a rodoviária, não. Eles deram apoio, mas quem pegou foi o rodoviário. Muito bacana, né, o trabalho, graças a Deus. Também faz um inquérito lá, né? Sim. Surpreender, acho que o cidadão, o motorista, né? Que não sabia de nada. Nunca sabe. Ele estava só transportando. Só. Bom, então vai ser feito ofício especial, não é requerimento. Quem mais quer fazer uso da palavra? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Não. Vamos fazer um intervalozinho de 5 minutos? Não tem muita coisa, não. Só tem 2 projetos. Vamos Então já vamos passar para a ordem do dia. Declaro abertos os trabalhos na ordem do dia e solicito ao senhor vereador Fábio que proceda à leitura do material constante. Processo 440, discussão única do projeto de lei 48/15, de autoria da vereadora Fabiana Binatti, que dispõe sobre denominação de próprio público no bairro da Fonte Platina. Senhor Odair Balim Olivetti. Um parecer favorável. Projeto de autoria da vereadora Fabiana Binatti Vanucci. Eu coloco em única discussão. O projeto está devidamente formalizado, com justificativa e parecer favorável. Eu coloco em única votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Nosso despacho à sanção do senhor prefeito. Processo 441, discussão única do projeto de lei 72/15, de autoria do vereador João Aparecido e Luiz César Azarias, que dispõe sobre a denominação de Conjunto Habitacional de Águas da Prata, etapa E, Reinaldo Luiz Moreira. Projeto de lei de autoria dos vereadores João Aparecido e Luiz César,
devidamente formalizado com justificativo e parecer favorável, coloco em única discussão. Peço palavras. Com a palavra, um dos autores do projeto. Curto e rápido. Então, esse projeto aí, eu fiz assim. Eu estive lá com a família, sabe? Diretamente ia ser uma praça. Não sei se alguém está lembrado aí, mas como já tinha, anteriormente, já tinha Exato. que tinha entrado. Eu estive lá com a família, buscando opinião. Falei, você aceita a gente como vereador para poder fazer esse projeto? Não fazer nada assim, não, talvez eles... O projeto é assim, às vezes você pergunta para eles, olha, você quer que eu como vereador faça o projeto? Ele fala, não quero, eu vou querer um outro vereador. Então por isso que eu busco opiniões a respeito de projeto, de qualquer coisa, qualquer situação que eu queira fazer nesse sentido aí. Então eu vou seguir esse ritmo até o fim. Sempre buscar opiniões da família, porque às vezes pode existir 8 filhos, um só não aceita, mas 8 aceitou. Então, sair bem, né? Então, isso daí é um comentário que eu tive a respeito do nosso amigo e vereador, senhor Reinaldo, né? Reinaldo. Foi meu colega aqui, meu lanche, né? Dependendo de política, acho que tinha amizade com todo mundo, né? Sim, era batalhador. Né? É isso aí, obrigado pelo seu apoio de todos, obrigado. Continua em discussão o projeto em questão, em única discussão. Ninguém mais querendo fazer a palavra, coloque em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado em única discussão. Nosso despacho, por unanimidade, nosso despacho à sanção do senhor prefeito. Esses dois aqui. Acabou. Terminado o material da ordem do dia, eu coloco a palavra livre aos senhores vereadores e vereadoras. Em explicação pessoal. Peço a palavra. Com a palavra, a nossa vereadora atuante nessa casa há 2 anos e 8 meses, vereadora Fafi. Eu quero só deixar um beijo grande para a Cíntia, que ela está fazendo falta hoje aqui. Que eu cheguei, encontrei a casa, assim, já bati o olhinho, ela não estava sentada. Eu tenho certeza que ela está assistindo a gente, porque ela nos acompanha assiduamente em nossa casa aqui de Leis. Então, um grande beijo para você e só quero deixar registrado que senti a falta dela aqui no nosso plenário hoje. Registro oportuno, fica registrado. Alguém mais? Quero sim, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dezem. Simplesmente parabenizar todos os membros dessa casa por um motivo hoje foi bastante tranquilo, né? Pouca expediente, maior, pouca coisa, mas foi bastante profícuo os trabalhos. Aqueles que estão nos assistindo também, desejar a todos uma boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Continua a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal. Com a palavra o vereador Marol. Eu estive esse dia na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Como eu estive também na Universidade de St. John's, nos Estados Unidos, eu estive ali dentro, eu encontrei uma coisa de outro mundo lá dentro daquele lá. Na Mackenzie ou lá? Mackenzie, na Mackenzie. Não, Mackenzie aqui em São Paulo. Isso. Um perímetro de 70 mil metros, com 40 mil pessoas circulando dentro daquele local. Olha, fiquei encantado lá dentro, onde diz assim, você formou aonde? A engenharia. Você fez engenharia onde? Eu fiz na Mackenzie. Que maravilha. Então eu estive lá dentro, tive bastante passeio lá dentro, olhando, buscando alternativas também, que nós temos aí vamos falar, um plano diretor aí que está a caminho, que a Mackenzie, eu creio que uma instituição, ela é presbiteriana, acho que todo mundo deve isso mesmo, conhecer lá. Então eu estive lá atrás disso aí, é um plano diretor aí para o município de Águas da Prata, e eu penso que tivemos boas receptividade. É isso. Como é que é o nome? O senhor entendeu. Receptividade. Opa!
Você sempre a segunda, às vezes. Então, olha, gente, eu tenho que agradecer a Deus por onde eu estava lá, que eu adorei. Estou passando a todos aqui, MAC 11. Tem agora também um plano aí para as escolas de todos os municípios, de todas as cidades. Passou para mim, eu peguei até o valor, ensino fundamental, R$414 anual. Por aluno? Por aluno. Eles vão passar isso para todos os municípios. É um estudo MAC que eles têm lá, esse projeto já tem uma cidade da Bahia que já implantou. Então é isso daí de coisas boas que a gente está buscando aí. Quero agradecer a todos aí que estão nos ouvindo. Nosso muito obrigado a todos aí. E uma grande noite. E se puder aí, aqueles que estiverem nos ouvindo, não cheguem até o velório, porque o nosso amigo está lá, é muito conhecido, João Martins, gente. Dá um pulo até lá. Está sendo velado e enterro amanhã às 8h30. Nossos pesos aí, os familiares. E já muito obrigado a todos que nos ouvem. Muito obrigado pela atenção. Uma grande noite a todos. Meus cumprimentos pela lembrança, vereador. Continua a palavra. A palavra? Com a palavra, o vereador. Eu quero Fumim. Parabenizar os caras da. Ganharam as casas próprias lá. As 30 casinhas. Então, com a chuva, arrancou o asfalto lá da casa, né? Mas já estão retocando. O dia 17 vai ser entregue, né, Dezinho? Sim. A chave, né, senhor? A chave diz que vai ser os idosos e os deficientes vai escolher a chave. Os demais vai ser sorteados. Quero desejar boas-vindas para a Pita e muito obrigado a todos que nos assistem. E também eu quero lembrar de uma coisa. Na sessão passada tivemos aquela coroa para pagar. Hoje falta o Dr. Manuel, o Dezinho, o Marola, a Fafi e Fabiano. Me conheço. Então falta tudo. 22 cada um. Aí. Faz 3 meses lá, não recebi ainda. Continua a palavra livre, explicação pessoal, senhores vereadores. Peço palavra. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Fabinho. Eu quero parabenizar também a nossa nova integrante, Pita, por estar compondo mesmo com a gente, né? Além de ser mais uma mulher, uma garota jovem, né? Acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. O pessoal mais livre, né? De qualquer tipo de pensamento, e a gente está representando mais a política. Ela precisa ser mais frequentada pelos jovens, pelas mulheres. Eu acredito que também hoje a gente tem as pessoas que são homoafetivas, né, que deveriam também ter maior participação na política. Então somos minorias, né, os jovens, as mulheres, e esse outro grupo também ainda é minoria. Então a sua presença aqui, acho que ela melhora, né, a questão das mulheres e dos jovens também. Todos somos, né? Uns menos, outros mais, né, doutor? Eu sou menos jovem. Então, parabenizar os pais também por ela, pelo trabalho dela. Desejo êxito para ela nos requerimentos, né? Mais do que a autoria, mas o objetivo, né, de atingir a melhoria do bairro, ou de todos esses pedidos dos usuários do pronto-socorro também. E quero deixar explicado que eu tive com o doutor essa semana aqui. Eu como relator da Comissão de Justiça e Redação, estou um pouco atrasado no parecer de vários projetos, né, inclusive do Executivo, que tem uma quantidade boa. Quero
me deixar disponível aí, para que estarei me esforçando ao máximo para poder adiantar nesse parecer e a gente colocar em votação para não prejudicar quem seja, né? Então, são essas